Pessoal, mais uma vez aí, obrigado pela oportunidade. Vamos começar aqui. Hoje eu fiquei pensando a respeito do que a gente poderia trazer para o diálogo, né? E aí eu recentemente tive a oportunidade de falar bem pouquinho, mas muito pouquinho mesmo, quase que um short, quando me perguntaram a respeito. E é algo que reproduz uma atuação técnica que nós temos, mas é também um depoimento pessoal, algo que eu posso trazer com uma carga emocional um pouco maior. E eu acho que isso vai reproduzir minimamente um pouco mais de honestidade quando a gente for conversar. Que é a respeito da discussão que foi tratada recentemente no Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicação do rol taxativo da ANS para cobertura de procedimentos médicos, né? Isso aí me fez pensar. Por que será que numa sociedade de economia de mercado, que é mais ou menos protecionista, que tem uma série de instrumentos que protegem, ou deveriam proteger pelo menos, o usuário do plano de saúde, as operadoras se valham e com unhas e dentes e com bastante lobby de uma pretensão de obrigatoriamente cumprir aquilo que está na lei. Que na verdade lei aqui a gente fala de forma exemplificativa, até com uma certa dose de ironia, né? Porque a aplicação do rol da ANS sempre foi, historicamente, exemplificativa. O que isso aí quer dizer? Vamos falar bonito, vamos utilizar o juridiquês e vamos trazer aqui para o dia a dia, para a gente comer o nosso arrozinho com feijão, né? A ANS, que é uma agência regulatória instituída por lei, que tem como premissa regulamentar um mercado que necessariamente dispõe de entidades muito poderosas, econômica e politicamente, que são as operadoras de saúde, instituições bilionárias até, contra contra o Gustavo, que está me vendo aqui do outro lado da tela, contra a dona Sueli Bianchi, tá lá em casa. Sueli Bianchi é minha mãe, tá, gente? Beijinho, mãe. Porque a agência regulatória faz um estardalhaço tão grande para se obrigar a cumprir aquilo que a lei determina? Tecnicamente seria o contrário. O rol exemplificativo serviria de motivação para que você peça determinado cumprimento de procedimento médico. Isso de forma lacônica. Em uma condição normal, a operadora estaria desobrigada a cumprir uma série de procedimentos. Mas nós estamos no Brasil, e o Brasil é um país bastante irônico. Às vezes é até trágico, e aí a gente dá risada, né? Porque o brasileiro não desiste nunca. Ele dá risada da própria desgraça. As operadoras de saúde, com assim, bastante premência, com muita firmeza, foram sucessivamente subindo as escalas judiciais até chegar no STJ. Chegaram por meio de um instituto que chama-se recurso especial. É um julgamento de uma causa concreta com base na abstração da lei. O que a lei diz em cima de um caso concreto. Não satisfeitos, eles ainda se utilizaram de disposições regimentais. Quem é da área jurídica sabe perfeitamente que comumente é aquilo que se chama de brechas. Não tem nada de brecha, aquilo lá está rígido, bem instituído, e o bom profissional do direito vai utilizar dos mecanismos legais para poder buscar a pretensão jurídica, né? Então, eles se valeram de uma série de previsões para chegar até o julgamento na terceira sessão, se eu não me engano. Estou falando de cabeça, mas é um julgamento qualificado no STJ. Qualificado a ponto de fazer jurisprudência para todos os tribunais do país, pedindo para ser elas próprias, melhor dizendo, as operadoras, obrigadas a cumprir taxativamente aquilo que está disposto no rol da ANS. É uma lógica absolutamente subvertida. Está tudo errado. Os caras estão cavando uma cova jurídica hipotética para se obrigarem a cumprir aquilo que está na lei, só que com um grau de simulação muito grande.
né? As operadoras fazem isso porque o direito do consumidor aplicado nas relações de consumo que são necessariamente assim tratadas, derivadas dos contratos assinados entre o coitadinho e a poderosa operadora de saúde, de forma a fazer com que aquelas diversas, eu vou dizer operações, aqueles procedimentos que necessariamente não têm a previsão explícita no rol da ANS, sejam simplesmente tirados de contexto, né? E aí é onde eu queria chegar com relação à nossa experiência pessoal, que dói um pouquinho mais, né? Eu não estou falando apenas em tese, eu estou falando em concreto. Eu sou pai de um menino absolutamente extraordinário, de 5 aninhos. Meu filho, Antônio, é autista e ele tem diagnóstico de autismo moderado. Então, uma série de estereotipias que ele apresenta, ele ainda é uma criança não verbal e exige uma série de atenções especiais dos pais, da comunidade escolar na qual ele está inserido, da família extensiva, dos nossos amigos, e todo mundo sabe o quão maravilhoso é conviver com uma criança e o quão desafiador é conviver com uma criança autista. Por que é desafiador? Porque as necessidades de toda criança são exacerbadas no diagnóstico do TEA, do transtorno do espectro autista. E essas necessidades são, em uma perturbadora maioria dos casos, cobertas por terapias e por procedimentos que não estão regularmente inseridas no rol da ANS. Uma bastante conhecida é a terapia pelo método ABA, que nós infelizmente não temos a devida cobertura pela rede pública de saúde. Um pai que leva a criança, uma mãe, uma avó, um irmão, qualquer pessoa que tem no seu seio familiar um autista e que precisa se valer da rede pública, sofre demais, porque o Estado, dentro das suas ínfimas possibilidades, falha demais na prestação da saúde universal. E esta metodologia, este procedimento não tem um atendimento na rede pública, pelo menos não do jeito que deveria ser. Se a gente tiver em algumas experiências bem-sucedidas em municípios que dispõem de uma rede mais avançada de prestação de saúde universal, isso se torna aquele cenário de que a exceção confirma a regra. Por isso, o que a gente faz dentro da nossa dificuldade aqui, de membro da classe média odiada por um espectro ridículo, estapafúrdio da classe política, né? Eu tenho mais de uma televisão na minha casa, com muita dificuldade, mas a gente está enfrentando aí. Uma está quebrada, mas eu tenho mais de uma. É para você, viu, 9 dedos? O que acontece? A gente se vale da prestação desse serviço especializado, vai até a operadora de saúde e busca obter o retorno. Eventualmente você consegue, mas por conta de uma especialização muito pormenorizada de determinada rede de saúde. Aqui na nossa região, eu sou atendido por uma operadora que até, o que se prove o contrário, vai subsidiar os tratamentos do meu filho. Mas a gente vive no Brasil, e o Brasil não é a região metropolitana de São Paulo. Existem alguns Brasis dentro do Brasil, né? Então, nos nossos rincões, lá nas áreas mais desatendidas, a operadora vai se dispor a realizar o tratamento de um procedimento que não está expresso no rol agora taxativo da ANS. Onde vai parar a lógica que está estampada lá no artigo 170 da Constituição Federal, de que o consumidor tem a si atribuída toda a lógica do arcabouço jurídico de proteção a si? Pelo amor de Deus, a gente vive num país só está faltando a Alice aqui. Eu estou com o Gustavo e com o Gabriel. A Alice não está aqui, mas ela está figurativamente no meio da nossa sala aqui. Só que não é um país de maravilhas, né? É um país de hipocrisias. Precisamos agir de forma com que, já que houve essa deliberação do STJ de que o rol deve ser taxativo,
para que a classe política se comporte de acordo com os interesses da população e de uma população vulnerável, uma população necessitada, aquela que mais precisa e que sofre, que é bitributada, que luta, que batalha, que fica virado à noite para poder trabalhar, para ter um plano de saúde, para poder se valer de um procedimento que é inexorável na vida dos seus entes queridos, que não se foram, que estão aqui. Então, pressione o seu deputado, pressione o seu político, não faça o papel de Zé Ruela, de trouxa, de se vender por uma ideia ou de um ideal de algo que supostamente seria certo. Cobre do camarada. A população vulnerável vai ser aquela mais atingida pelo julgamento, que infelizmente, como operador do direito, me dá tristeza de ver. O STJ fez um julgamento contrário à disposição que vem desde a Constituição Federal, que passa pelo Código de Defesa do Consumidor e que simplesmente foi ignorado. Ah, mas o acórdão diz que cada caso vai ser analisado de forma individualizada. Pelo amor de Deus, a gente está estratificando a lei. A lei é objetiva. O consumidor tem direito de proteção superior desde o ordenamento constitucional. Por que a gente não reconhece isso? Por que chega na Corte Cidadã, o direito é simplesmente atropelado? Isso é perigoso e, como cidadão, como operador de direito, ou como trabalhador, ou como uma pessoa íntegra, lute, questione e obrigue o seu político, aquele que merece a sua confiança, ainda mais agora no ano eleitoral, que haja um compromisso sério e firme de combate a essas agruras e essas abominações jurídicas, tá bom? Então, o rol é taxativo? Tá bom. A ANS precisa ser forçada por lei a atualizar periodicamente quais são os procedimentos que necessariamente serão cobertos pelas operadoras de saúde. E como é que se dá isso? Por lei. Uma aplicação legal que não tem vício de competência. Então, se alguém falar, mas precisa ser proposto pelo chefe do Poder Executivo. Isso é balela, isso é conversa fiada. O deputado, o senador, o advogado, que agora com a mudança do estatuto, eu estou atropelando os assuntos, mas muita coisa vai surgindo na nossa cabeça, pode propor a solução legislativa para o ente competente para tanto, e a gente vai fazer a nossa parte também. Mas cobre. O rol taxativo, já que assim foi interpretado pela jurisprudência, que é recentíssima, é equivocada, mas é a jurisprudência, precisa sofrer atualizações periódicas, de acordo ao atendimento da base mais vulnerável da pirâmide dos atendidos pelas operadoras de saúde. Pessoal, muito obrigado. Nós vamos continuar lutando, tá bom? E periodicamente a gente vai voltando aqui. Ah, voltei aqui de novo. Os caras vão arrancar minha orelha fora. Deixa o like, compartilha e ativa o sininho. É importante para nós. Essa mensagem tem que chegar no maior número de pessoas possível. Um abração, até a próxima.